E aí, meninos, hoje nós vamos estudar a respeito de cores, né? Uma sequência de aula sobre escolher a cor para pintar um ambiente. O negócio difícil é você escolher cor para combinar com mobília, para alargar, diminuir. Por quê? Porque a cor, ela mexe com a percepção, ela mexe com os nossos sentimentos. Então, a gente tem que saber harmonizar essa cor no ambiente interno. E aí, hoje, eu vou trazer para vocês uns exemplos mais práticos, né? Na hora que a gente for comprar a tinta. Então, que tinta utilizar, que tinta eu posso comprar, ok? Então, tem algumas dicas para vocês aí a respeito de escolha de tinta. Então, o primeiro ponto que a gente precisa observar é a harmonização do ambiente, né? Que tinta eu vou utilizar, que cor eu vou utilizar, qual a finalidade de dimensionar aquela determinada dependência, ok? Então, eu preciso de fazer um estudo prático dentro daquele ambiente. Iluminação, utilizar uma cor mais fria, utilizar uma cor mais quente, quanto tempo as pessoas vão passar dentro daquele ambiente. E aí hoje nessa aula nós vamos ter algumas dicas práticas, ok? Então vamos aqui um pouquinho mais pra frente. O que é importante a gente ver? Claro que além da gente fazer um estudo, a gente consegue fazer através dos softwares, né? Um estudo melhor para a gente visualizar como vai ficar a combinação da tinta com a mobília e, claro, lógico, com o ambiente. Nós precisamos de fazer um cálculo, né? Um quantitativo da tinta que eu vou utilizar dentro daquele ambiente. Então, hoje eu trouxe um exemplo mais prático para vocês a respeito desse cálculo de tinta. Observe uma coisa, nós estamos falando aqui em pintura de parede, né? Pintura de alvenaria. Então, como é que eu faço assim para me calcular o galão de tinta? Ou balde de tinta, né? Como o pessoal chama. Então, ele é feito por metragem quadrada. Como é que esse cálculo é feito? Então, eu coloquei aqui o exemplo de uma parede, né? De uma alvenariazinha aí no canto. E aí, nessa alvenariazinha, você pode observar que você tem uma largura nessa parede. Então, você tem uma largura da parede e você tem uma altura, né? Você tá vendo a parede em altura. Então, a gente multiplica aí essa largura vezes a altura, ok? Então, a gente vai ter a área em metro quadrado dessa parede. Observar um ponto extremamente importante, que é o quê? É o desconto dos vãos. Como assim desconto vãos? Os vãos, portas e janelas. Tu vai pintar a parede e vai pintar a porta e vai pintar a janela com a mesma tinta? Não vai. Então, a gente tem que fazer esse desconto desse vão. Então, depois que eu fizer a multiplicação da largura da minha parede com a minha altura, eu vou ter que fazer o cálculo da área desse vão. Como é que eu faço, assim? Da mesma forma. Então, o que é que a gente faz? Vamos observar que eu tenho uma porta de 80 centímetros de largura, ou 0,80, né, metros, vezes 2,10 de altura. Então, a gente faz também essa multiplicação. Largura vezes altura. Eu encontro a área. Então, essa área eu preciso de fazer um desconto, porque ela vai levar em conta o cálculo do galão para pintar essa parede, ok? Então, são um dos pontos extremamente importantes a gente observar na hora de comprar a tinta. Então, compra de tinta. O que é que você precisa saber? Existem vários tipos de tintas no mercado. Ok, eu vou pintar a minha parede, eu não sei nem que tinta utilizar. Então, vou dar aqui exemplos de algumas tintas. Então, por exemplo, temos a tinta látex, PVA, né? É uma tinta fabricada à base de água. A indicação dela é para a parede interna, ela não exige uma manutenção constante. E o acabamento dessa tinta látex, PVA, para pintura interna, ela vai ser fosca, ok? Então, a primeira tinta que eu falei para vocês agora, látex PVA, ok? Vamos para a segunda tinta que eu vou falar para vocês, a tinta acrílica. Pessoal, a tinta acrílica, ela é completamente diferente da látex, ok? Então, a tinta acrílica, ela já vai começar por ela ser um produto impermeável. Impermeável? Como assim? Impermeável, não entra água. Ok? Não acontece uma infiltração, impermeável, dificulta a passagem da água. Então, a tinta acrílica, ela tem essa vantagem. Essa tinta acrílica, ela vai ser ideal para pinturas externas, para áreas molhadas, como cozinha, como lavabo, ok? Por quê? Porque ela é impermeável. Então, ela é super indicada para essas áreas aí, diferentemente da látex PVA, ok? Vamos para uma agora da vantagem da tinta acrílica, né? Já que ela é diferente, completamente diferente da
da látex. Então, a tinta acrílica, ela tem uma vantagem, que é o quê? Secagem rápida, ela pode ser lavada, o acabamento... Agora, só tem um detalhe, certo? Ela destaca o acabamento. Se o acabamento da parede... Como assim da parede? Gente, nós temos revestimentos nessas paredes, então... O que acontece? Se tiver feio, a parede não tiver toda lisinha e tiver qualquer imperfeição, então a tinta acrílica ela vai mostrar essa imperfeição lá na parede, ok? Então tem que ter muito cuidado no acabamento, certo? Mas ela tem uma vantagem por ela ser impermeável. Vamos falar agora de um outro tipo de tinta. Eu acabei de falar para vocês do látex PVA e da tinta acrílica. Vamos falar agora do esmalte sintético. Esse esmalte sintético, ele é indicado para ferro e para madeira, certo? O que acontece? Ele, quando pinta, ele forma uma película, ok? Em cima dessas áreas, ele forma uma película. Por isso que ele não é indicado para pintar a parede. Não se recomenda, não é que não possa pintar. Claro que tem gente que utiliza qualquer tinta, ela vai lá e dá certo. Por isso que eu quero que você entenda essa principal diferença. Então, quando a gente trabalha com esmalte sintético, ele vai ser mais indicado para quê? Para madeira e para o ferro. Por quê? Porque ele vai criar uma película. E aí ela não vai ser muito indicada para a gente utilizar na parede ou na alvenaria, tá certo? Vamos falar agora, minha gente, da tinta a óleo. O que acontece com a tinta a óleo? Quem lembra do que foi que a gente já falou agora? Tinta látex PVA, base d'água, né? A tinta acrílica, que ela tem a vantagem de ser impermeável, então posso lavar, posso colocar para ambiente externo, para áreas molhadas, para ambiente externo. A gente acabou de falar do esmalte sintético, o que respeito ao esmalte sintético, né? Que ela é mais indicada aí para ferro e para madeira. Por quê? Porque ela forma uma película, por isso que ela não é tão recomendada para pintar a parede em ambiente interno, ok? Vamos falar agora também um pouquinho sobre tinta a óleo. O que acontece na tinta pode ser encontrado aí o acabamento dela fosco ou um acabamento brilhante, né? Devido à oleosidade dessa tinta, ela contribui para a impermeabilização. Eu falei para vocês anteriormente a respeito do que significa isso, né? Então, ela contribui para a impermeabilização na superfície, ou seja, pode ser utilizado em ferro, pode ser utilizado em madeira e também pode ser utilizado em parede, ok? Qual é a vantagem dessa tinta a óleo? Que ela é durável, ela é lavável, ela pode ser usada tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo, ok? E vai existir também, pessoal, outros tipos de tintas. Então, tintas feitas com cal, ok? Como as feitas com cal. Se você já utilizou a tinta com cal, é uma massa, né? Faz a mistura, um pacotinho, a massa, faz a mistura. E quando você pinta ela na alvenaria, né? Você passa a mão, sai uma massinha, fica branco a sua mão, ok? Não é muito utilizado. É mais utilizado aí em ambientes internos e externos essas outras tintas que eu acabei de citar para vocês. Mas lógico que no mercado existem uma diversidade aí de tintas, ok? Então, eu falei para vocês a respeito da principal. Vamos voltar para cá, para o nosso slide. O que eu coloquei aqui a respeito de dica, quando você for comprar tinta. Nas aulas anteriores, eu ensinei para vocês a escolherem as cores, né? A gente conseguir trabalhar com cores que sejam harmoniosas e que corresponda, de fato, à finalidade daquele ambiente, ok? Porque o negócio difícil é escolher cor. Mas como a gente tem uma vantagem de trabalhar com softwares, então vai dando aí para poder a gente ter uma noção de como vai ficar essa combinação. A dica que eu dou para vocês é vocês fazerem uma lista de material que vocês vão utilizar e aí você coloca, escolhe, você pode comprar até mesmo um galão de tinta branca e você sai misturando, comprar as bisnaguinhas xadrez, se você for utilizar diversas cores aí na sua casa, por exemplo, então você pode comprar as bisnagas e você faz uma misturinha separada, coloca num baldinho e faz uma misturinha, ok? Coloca o xadrez em cima da branca e aí você vai chegando na tonalidade que você quer ou você pode até mesmo comprar a própria tinta, né? Mas aí eu já não recomendo muito porque sai bem mais caro pra você. Então, o que é que você pode fazer? Comprar a branca e você fazer a misturinha. Um ponto importante é você anotar os materiais que você vai utilizar, né? A gente sabe que tudo demanda gasto, meninos. Então, olha só. É comprar o que você de fato precisa, como pincel, rolo, as lixas. A gente vai ter lixa que vai variando a numeração devido à finalidade de cada lixa, ok? E aí, olha só, espátula também é um dos materiais que a gente vai utilizar. E uma dica super importante para você que quer pintar.
no faça você mesmo aí na sua casa. Quando você for comprar a tinta para ambiente externo, então você sempre compra uma tinta acima do tom, certo? Um pouquinho mais forte. Por quê? Porque no ambiente externo, por exemplo, no muro da sua casa aí, essa tinta ela vai mudando de cor conforme o tempo, ela vai ficando feia. Por quê? Porque ela está exposta as intempéries, como chuva, como sol, o dia todo a nossa região é muito quente, então essa tinta ela vai perdendo a cor, ela vai perdendo o brilho, diferentemente da tinta interna, ok? Porque ela dura mais tempo com aquela tonalidade, né? E aí quando você abusa, simplesmente você muda a cor. Então essa é a dica 1, para ambiente externo, escolha uma tonalidade um pouco mais forte, ok? Devido às intempéries. Dica 2. Sempre que você for comprar as tintas que eu falei para você no início do vídeo, você tem que ter cuidado com as tintas que já vêm com brilho. Por quê? Porque elas destacam as imperfeições das superfícies, ou as imperfeições que tem ali naquela parede. Por isso que é bom trabalhar muito bem o acabamento dessa parede antes dela receber a pintura, ok? Uma outra dica que eu não coloquei aqui, mas que eu dou para vocês, é que quando você for fazer essa pintura, ou um profissional vai fazer, lógico, né? Pode acontecer também de você chamar um profissional, ou você mesmo fazer, ou seu pai fazer. Não sei, minha gente, nós somos um infinito e podemos aprender, né? Tudo que a gente quiser. Então, uma dica que eu dou pra vocês é tirar a caixinha das tomadas, ok? Desliga lá o contador para não ter nenhum risco e você tira as caixinhas da tomada, certo? Pra poder não pintar, porque fica muito feio aí no final, ok? E isolar os cantos que não vai receber tinta, passa a fita, pode ser até mesmo aquela fitinha marrom, e aí você passa a tinta e não vai sujar onde você não quer pintar. É isso aí, valeu pessoal, obrigada aí, até a nossa próxima aula, abraço!